Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma aula de Química B. Hoje nós iremos falar sobre as propriedades periódicas, que são referentes à aula 12 e 13, vai estar lá na página 260 da apostila 1 e vamos fechar hoje esta apostila. Bem, o que são essas propriedades periódicas? Então, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, repetem-se periodicamente. Então, nós vamos ver que algumas propriedades, algumas características, à medida que o número atômico vai aumentando, vai assumir valores crescentes ou decrescentes em cada período. Lá no livro texto de vocês, na página 59, fala mais um pouco sobre dar mais densidade a esse conteúdo, que vocês peguem e deem uma estudada. Então, a primeira propriedade nós iremos falar do raio atômico, potencial de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade. Então, nós vamos descrever cada uma delas. Aqui nós temos o raio atômico. Então, o que é o raio atômico? Vai ser a distância entre o núcleo desse átomo e até seu elétron mais externo. Então, essa medida do raio não dá para fazer assim, pegar de forma absoluta. Isso é feito através da difração de raio-x, que ele pega, por exemplo, o Cl2, vamos pegar aqui 2 átomos, e mede essa distância entre cada núcleo. Então, o raio seria essa distância dividido por 2. Mas, para o nosso estudo, basta você saber, de forma simples, que essa distância que vai do núcleo desse núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Então, como diz aqui, é definido como sendo a metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos. E na tabela periódica, nós vamos observar nos grupos que, à medida que vai da direita para a esquerda, esse raio ele vai aumentando. E nos períodos de cima para baixo. Então, raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda na tabela periódica, nos grupos e nos períodos de cima para baixo. Vamos ver, além de saber dessa informação, mas é necessário entender como funciona esse raio atômico, não só decorar como ele acontece na tabela periódica, o aumento dele. Então, é necessário levar em conta 2 fatores. Exemplo aqui, o número de níveis ou camadas, aquelas camadas referente lá ao diagrama de Linus-Pauling, né? O modelo atômico de Bohr vai de 1 a 7. Então, quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho desse átomo. Trouxe aqui 2 exemplos, já feita a distribuição. Temos aqui o lítio. Então, o S2, 2S1. E o sódio, que vai de 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Observe aqui, eu tenho camada 1 e 2, aqui para o lítio. E no sódio eu tenho 3 camadas, né? 1, 2, 3 camadas. Logo, o sódio possui o quê? Maior quantidade de níveis ou camada, logo o raio dele vai ser maior. Um outro fator que nós temos é o número de prótons. O átomo que apresenta maior número de prótons vai exercer uma maior atração sobre seus elétrons, o que ocasiona uma redução do seu tamanho. Vejamos bem, quando nós estudamos átomos, nós vimos que ele é composto de partículas positivas e negativas. Então, lá no núcleo nós temos os prótons positivos e os elétrons na eletrosfera. Então, o que acontece aqui? Olha, por que o lítio vai ter maior raio? Porque ele só tem aqui, olha, 3 prótons, né? 3 prótons. Então, aqui é feita a distribuição dele, 1s2, 2s1. O que acontece? Comparado com o neônio, eu tenho aqui, 10 prótons. Só que eu tenho 10 prótons e o que acontece? Eu tenho maior quantidade de elétrons. Então, o que vai acontecer? No neônio, eu vou ter uma diminuição do raio. Por quê? O que acontece? No lítio, essa força de atração vai ser menor, né? Vai ser menor
entre os prótons e os elétrons. Aqui, o que é que vai acontecer no neônio? Então, o neônio, observe aqui, olha, ele vai se aproximar, vai diminuir o raio e nós teremos o quê? Um menor raio no neônio quando comparado com o lítio. Então, vocês dêem uma olhada, né, tem essa questão da carga nuclear efetiva, vocês deem uma pesquisada, deem uma maior estudada nesse assunto, que você precisa saber é que, desse segundo fator, o átomo que apresenta maior número de prótons vai exercer uma maior atração sobre seus elétrons, o que vai ocasionar uma redução no seu tamanho. Daí, olha, nós vamos ter o raio iônico. Então, o que é o raio iônico? Então, o raio do íon comparado com o do seu respectivo átomo. Então, temos aqui, olha, o sódio. A distribuição dele terminou aqui em 3s1, tem 3 camadas. E aqui o cátion. O cátion, que é resultante do quê? Da perda no nosso caso aqui, olha, Na+, perdeu um elétron. Então, tem no primeiro, no átomo neutro, 11 prótons atraindo 3 camadas. Já no íon, no caso do cátion, eu tenho o quê? 11 prótons atraindo 2 camadas. Então, o cátion Na+ é menor que o Na neutro, né? O átomo neutro. Então, no cátion é maior a atração núcleo-elétron, devido ao maior número de prótons em relação aos elétrons. Então, o que é que eu posso concluir? Quando eu tiver um átomo neutro, o raio dele vai ser maior do que o raio do cátion. Daí, nós temos aqui agora o ioânio. Está aqui o átomo neutro de oxigênio, 8 prótons e 8 elétrons. Temos aqui, olha, 2 camadas, K e L. E aqui eu tenho esse íon ânio, né, recebeu 2 elétrons. Então, terei o quê? 8 prótons e 10 elétrons. Isso em 10 camadas. Então, o que é que vai acontecer aqui? Olha, o íon desse oxigênio, O2-, vai ser maior que o átomo neutro, o oxigênio. Então, o que é que eu posso observar aqui? O raio do ânio vai ser maior do que o seu respectivo átomo neutro. Daí nós temos aqui a variação do raio numa série isoeletrônica. Então, nós vimos que isoeletrônica é quando eu tenho o quê? Espécies químicas ou átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons. Então, tem aqui, olha, cátion de magnésio, cátion de sódio, o nitrogênio 3-, oxigênio 2-, o neônio, átomo de neônio e o fluoreto aqui. E todos eles possuem 10 elétrons. Se você observar aqui, olha, todos eles possuem 10 elétrons. Se eu for colocar na ordem crescente de variação de raio, o que é que eu vou ter aqui, olha? Então, magnésio vai ser o menor, depois vem o sódio, depois neônio, o fluoreto, o oxigênio e o nitrogênio, o íon de nitrogênio. Então, o que é que eu posso deduzir aqui? A dica: numa série isoeletrônica, quanto menor o número atômico, maior o raio atômico ou iônico. Novamente, numa série isoeletrônica, quanto menor o número atômico, maior o raio atômico ou raio iônico. Daí nós vamos ver o potencial de ionização, mais uma propriedade. Então vai ser a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo, sendo ele no estado gasoso, e transformar em um íon gasoso. Então, ele vai variar a eletronegatividade da seguinte maneira. Então, nós teremos aqui, olha, nos grupos da esquerda para a direita e nos períodos de cima para baixo. E aqui nós vamos incluir os gases nobres. Então, potencial de ionização ou energia de ionização
essa energia mínima necessária para arrancar, retirar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando-o em um íon gasoso. E, conforme tem aqui no conceito dado pelos livros, temos aqui a reaçãozinha aqui, olha como vai ocorrer. Então tem o elemento X, ele recebe energia, esse elétron dele é retirado, se retirou o elétron, o que é que vai acontecer? Ele transformou-se num cátion, mais a liberação de elétron. Então na energia de ionização, o que é que vai acontecer? Tem a primeira energia de ionização, vai ter uma maior facilidade de retirar esse elétron, porque ele se encontra o que mais distante do núcleo. Porém, uma segunda ionização requer maior energia que a primeira e assim sucessivamente. Olha aqui, ó, um exemplo. Temos aqui, olha, valores de energia de ionização sucessiva. Está aqui os elementos, alguns elementos. Vamos observar aqui uns dois. Ó. A primeira energia de ionização para retirar um elétron do átomo de sódio, 496 kJ por mol. A segunda já vai ser o que? Olha, 4.560. Olha a quantidade de energia mínima necessária para retirar esse segundo elétron. E assim sucessivamente, aqui vai do sódio até o argônio. Então, pegar aqui, por exemplo, o cloro. A primeira energia de ionização vai ser de 1.521 kJ por mol. Já aqui vamos pegar a quarta energia de ionização. Então, para retirar aqui, o quarto elétron vai precisar de 5.160 kJ por mol. Então, esse potencial de energia de ionização ou energia de ionização, essa energia mínima necessária para retirar esse elétron. Então, a primeira vai ser sempre menor, né? A primeira energia para a retirada do elétron, e vai aumentando sucessivamente. Eletroafinidade, mais uma propriedade, que também é chamado de afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica vai ser energia liberada quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron. Então, nós temos aqui o contrário do potencial de ionização. Aqui ele vai liberar energia quando recebe esse elétron. Então, varia como o potencial de ionização. Não vai incluir aqui os gases nobres, porque eles são estáveis, né? Então, tá aqui, olha, gases nobres não entram nesta propriedade. Então, aqui, olha, ele vai aumentar da esquerda para a direita nos grupos e nos períodos de baixo para cima. E nós temos aqui a equação de como ficaria com a retirada desse, ou com o ganho desse elétron. Então tá aqui, olha, elemento X mais elétron, recebendo esse elétron. Então o que é que vai acontecer? Se ele recebeu o elétron, ficou negativo e liberou a energia ao ganhar este elétron. Então, eletroafinidade ou afinidade eletrônica aumenta na tabela periódica da esquerda para a direita nos grupos e de baixo para cima nos períodos. A eletronegatividade, mais uma propriedade, que vai ser a força de atração que eu terei aqui entre elétrons de uma ligação. Então, força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, vai ser essa atração que vai ter entre o núcleo e esses elétrons da eletrosfera, né? Esses elétrons de uma ligação, né? Presente de uma ligação, melhor dizendo. Então, vai variar da esquerda para a direita e de baixo para cima. E aqui também vai se excluir os gases nobres. Como já foi falado, eles são estáveis, né? Então, o que é que nós teremos aqui? Olha, vai aumentar da esquerda para a direita nos grupos e de baixo para cima nos períodos. Eu terei aqui, olha, o elemento mais eletronegativo na nossa tabela periódica, o flúor, aqui no grupo dos halogênios, né? Grupo 17 ou família 7A. Daí nós temos mais outra propriedade, que é eletropositividade, ou também chamada de caráter metálico. Então, vai ser a capacidade que um átomo tem de
perder elétron, né? Tem essa facilidade de perder elétrons. Na tabela periódica, isso vai ser observado da direita para a esquerda nos grupos e de baixo para cima, tendo aqui, olha, como o frâncio, né? O frâncio como o mais fácil de perder esses elétrons, né? Ter essa propriedade, essa capacidade de perder esses elétrons. Então, se nós observarmos aqui, olha, ao contrário do raio atômico. Então, olha, o raio atômico, o que acontece aqui? Olha, o raio atômico ele vai aumentar para cá, né? O raio atômico, então terei maior raio, terei maior distância entre esse núcleo, né, e elétrons da eletrosfera. Então, caráter metálico ou eletropositividade, a capacidade que o átomo tem de perder elétrons e aumenta da direita para a esquerda nos grupos e de cima para baixo nos períodos, tendo aqui o frâncio com essa maior facilidade de perder elétrons. E resumindo aqui as propriedades, nós temos eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade, todos aumentando da esquerda para a direita nos grupos, e a eletropositividade raio atômico aumentando da direita para a esquerda nos grupos. E eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade aumentam de baixo para cima nos períodos aqui da tabela periódica. E eletropositividade e raio atômico aumentam da direita para a esquerda e de cima para baixo nos períodos. Então, é isso aí, pessoal. Ficamos aqui com esta aula. Respondam bastante exercício e nos vemos em breve.